Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Nacional da Alfabetização. Eu vou receber aqui a psicopedagoga Fernanda Lima, ela que vai dar dicas para todos os pais sobre como alfabetizar os filhos. Hoje também é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que atinge 12 milhões de pessoas. Eu vou conversar com o endocrinologista André Muniz sobre o assunto. Também tem dica de exercício para você fazer em casa. Hoje é especialmente para você que tem culotes. E aquela dica de make que você tanto ama, você vai aprender a usar o iluminador. Então aproveita, puxa uma cadeira, ó, e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre alfabetização. Afinal, hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Nacional da Alfabetização. Eu estou aqui com Fernanda Lima, ela que é psicopedagoga e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Bom dia, querida! Bom dia, bom Seja dia. Bem-vinda mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre a nossa base, que é a alfabetização, não é verdade? E tem muitos pais que ainda têm dúvidas. Quando é que eu devo colocar o meu filho na escola? Quando realmente começa a alfabetização da criança? Eu sempre digo assim, que a alfabetização ela começa desde o dia que a criança nasce. Porque os pais já estão verbalizando com a criança e elas precisam codificar essa fonologia para montar as palavrinhas quando elas estiverem propriamente ditas com os grafemas. A idade, como você perguntou, inicial, que é importante colocar a criança na escola, no tempo de hoje, na nossa modernidade, as crianças estão entrando cada vez mais cedo. Na verdade, a gente diz assim, andou, já pode colocar na escolinha. Existem muitas escolas com propostas pedagógicas desde idades bem novinhas mesmo. Ou seja, as creches, elas alfabetizam ou são escolinhas mesmo para receber os pequenos, tipo com 1 ano? Mesmo que sejam creches municipais ou escolinhas particulares, elas têm todo um planejamento pedagógico, onde as crianças já têm noção de que são cores, números, formas. Tudo isso já faz parte do processo de alfabetizar. O fato da criança não estar escrevendo o próprio nome, mas ela está reconhecendo as cores, as formas, devolvendo o que o adulto pergunta, a gente já entende que ela já está dentro do processo de alfabetização. Então, mesmo que seja creche, eles muito pequenininhos, tem sempre um planejamento pedagógico para isso. Olha só que interessante, porque muitos pais acham que a alfabetização começa só na escola, quando ela começa a cursar pelo infantil. Então, ela vai começar a aprender a fazer as letrinhas, os números. Não. Então, começa desde pequenininho, dentro de casa. Isso. Não só a fonologia, ela tem que decodificar todos os fonemas, como também o grafema. Então, se eu tenho uma criança de 2 anos, só exemplificando, e eu vou pintar com ela um pincel, ela já vai ter o manejo da tríade, de como realmente pegar num lápis futuramente. Hoje ela está pegando num pincel, amanhã ela está pegando num lapisinho para fazer o seu próprio nome. Definindo a sua mãozinha, se ela vai ser direita ou esquerda, fazendo o quê? Brincando com massinha, escolhendo alguns objetos para brincar, ou seja, no próprio lúdico, a gente já está direcionando ela a fazer a escrita do próprio nome. Existem algumas orientações de brinquedos que a gente sempre pede aos pais que brinquem sempre da esquerda para a direita. Por quê? Porque quando ela for escrever, ela vai escrever assim. Às vezes a gente não tem muito essa logística, joga o brinquedo de todo jeito, bota para lá, bota para cá, mas o ideal realmente é que você sempre brinque com a criança, sempre direcionando da esquerda para a direita, porque quando ela for iniciar a escrita, ela vai começar assim. E ela vai verificar a forma das letras de uma maneira correta, evitando os espelhamentos, que às vezes a criança, quando encontra o A, E, O, U, ela às vezes escreve espelhado. Sim. São formas de direcionamento que ela tem que precisa melhorar. Não significa que ela entendeu errado, porque ela ainda está aprendendo. Mas se você orienta sempre a criança a leitura da esquerda para a direita, a escrita da esquerda para a direita, ela vai entender a posição das letrinhas quando ela estiver na idade mais madura, de 5 ou 6 anos. Entendi. Tem muitos pais também que cobram muito dessas crianças, assim que elas entram na escola, eles já querem que ele escreva pelo menos o nome, né? Tem que escrever pelo menos o nome, mas tem algumas crianças que demoram um pouco mais, tem outras que escrevem muito mais rápido, é normal, tem uma idade padrão para começar a escrever ou não, a criança tem que ter o tempo dela. A gente estabelece que a criança entre na alfabetização, que é o nosso primeiro ano hoje do ensino fundamental, com 6 anos completo. Mas isso não quer dizer que com 6 anos ela tem que escrever o nome dela completo, não. Ela precisa pelo menos ter noção, nem que seja de soletrar o nome ou de identificar e saber. Tá ali o meu nome, Fernanda e Marcela, eu sei que o meu é o de cima. Eu posso não saber escrever, mas eu já reconheço os grafemas e já posso apresentar para minha mãe. Esse é o meu nome.
que de fato seria importante já escrever, mas não determina que tem que ser, porque a gente estabelece que ela tem que realmente saber escrever até os 8 anos de idade. Entendi. Então, se aos 6 anos ela ainda não escreve, a gente ainda espera esse período de alfabetização até 8 anos, porque a partir dos 8 anos a gente entende que a criança vai sair da alfabetização para o letramento, que é a interpretação. Entendi. Aí, no caso, ele começa a entender, a compreender a escrita pequenininho. E a leitura também é nesse mesmo período, de 3, 4, 5 anos, ou demora mais um pouco? Ela vai demorar mais a interpretação, porque mais ou menos até os 6 anos ela está lendo pequenas palavras ou pequenas frases. O boi bebeu água. A bola é de Bia. A partir de 8 anos, que a gente chama o letramento, aí as frases vão ficar mais complexas. A bola rosa é de Bia. João é amigo de André e foi à feira. A gente chama do letramento, que já vem a interpretação. O relacionamento de sentimento, a interpretação de fatores do cotidiano dele ao redor. Então, há essa diferença. Até os 6, 7 anos, ela vai ler pequenas frases e palavras. E a partir de 8 em diante, a gente precisa que ela tenha as interpretações de fato. Quando é que a gente deve começar a introduzir os livrinhos didáticos em casa? Mesmo sem a criança saber o que ela está ali lendo, como é que a gente deve fazer isso? Hoje a gente tem a facilidade que é aqueles livrinhos brinquedos, que é de plástico, de borracha, né? Verdade? É importante ter. Tem muitas mamães que às vezes dando banho na banheirinha, já brinca com o livrinho, não lê, mas mostra, olha o pato, olha a vaca, e a criança vai tendo contato com aquilo. É importante que ela tenha contato desde realmente bebezinho, 1 ano, 2, mas tenha contato de uma maneira séria. Porque o que é que a gente vê hoje? As crianças têm muito livro, mas muito livro rasgado. Sim. Muito livro riscado, pintado. Pintado. E Verdade. fica aquele desmantelo. Aí você termina não mostrando à criança o valor de uma literatura e o valor de um livro. Ela acha que é um brinquedo, né? Ela não pensa tem que é um noção. brinquedo, rasga e fica feliz com aquilo. E às vezes a família ri. E faz daquele livro que é de extrema importância para o futuro dela, para uma vida inteira, um brinquedinho. Então, o contato com o livro ela tem que ter sempre, mas de uma maneira séria e com objetivo. Qual é o objetivo do livro? É leitura, não é brinquedo. Para brincar, para rasgar, existem outros objetos. Aí a família precisa instruir a criança. Muito bem, tá certo. Adorei nosso bate-papo, querida. Eu que Como agradeço. sempre, muito esclarecedor. Obrigada, Obrigada viu? você. Um cheiro pra você. Outro. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Ei, gente, o verão tá chegando, então que tal garantir aquele acessório para você arrasar na praia? E aqui na JR Bijuterias vocês encontram tudo que é tendência. E dá só uma olhadinha nesse brinco aqui incrível que eu estou usando. Ele é em formato de argola, todo em bolas e naquela cor que vai fazer o maior sucesso nessa estação. Combinando ó, com esse mix de pulseiras em madrepérola. Ficou incrível, né? E aqui vocês encontram todos os acessórios para você, claro, arrasar na praia. JR Bijuterias, o brilho que se vê. Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira e Serra Talhada. E agora eu vou chamar a Gica Almeida, porque ela vem com uma super dica para você que tem culotes fazer exercícios em casa. Confere aí. Olá, olá você do cotidiano, bom dia Marcela, eu sou a Gica, personal trainer e coach de emagrecimento. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma gordurinha extremamente indesejada. É aquela gordurinha que se localiza na região da cintura, o famoso pneuzinho. Para algumas pessoas ele aparece mais saliente, para outras menos, e tem gente que nem tem. Por que isso acontece? Isso depende da tua composição corporal. Eu vou passar para você alguns exercícios para a região abdominal, o abdômen oblíquo, aquele que fica na região da cinturinha. Esse exercício que eu vou passar para você agora é o músculo para a região do abdominal oblíquo, aquele músculo da cinturinha. Então você vai deitar, apoiar seus pés no chão, os braços vão ficar ao lado do corpo flexionado. Você vai ter o cuidado para não puxar o seu pescoço e não machucar, você apenas vai apoiar a mão atrás da cabeça, estende uma perna e estende a outra. Quando eu for estendendo, eu vou cruzar esse meu cotovelo direito na perna esquerda e o outro no chão. E eu troco e troco. Sempre que eu subir, eu solto o ar. Solto, expira e solto. Sempre que você subir, você solta o ar. Você vai fazer de 15 a 20 repetições cada lado e vai aumentando de acordo com o teu condicionamento. E você pode fazer umas 3 séries de 15 a 20 repetições, principalmente para quem está começando. Nesse exercício, você pode utilizar uma bola para te guiar melhor. Primeiro, se você não está tão condicionado, você vai deixar seus pés apoiados no chão.
o seu tronco ele vai inclinar um pouquinho além dos 90 graus. Eu nem estou sentada retinha e nem deitada totalmente. Eu vou pegar minhas duas mãos e vou girar para um dos lados e troco. Contraio o meu abdômen, deixo o meu abdômen lá dentro contraído, o meu umbigo está lá para dentro. Um detalhe, cuida para quando você estiver nessa posição, você não bloquear a sua respiração. Continue sempre expirando. Inspira e expira. E gira teu tronco. Caso você já esteja com um condicionamento melhor, você pode tirar os seus pés do chão e fazer o mesmo movimento. Isso vai fazer com que você aumente a força do abdômen. Aumenta a sobrecarga. Esse exercício que eu vou passar para você agora é um exercício aeróbio. Ele vai elevar teu metabolismo, elevar tua frequência cardíaca, vai ajudar você no teu condicionamento e vai fazer com que você também gaste um número maior de calorias, fazendo com que essa gordurinha indesejada vá embora e seja eliminada. Esse exercício você pode fazer no início, entre os exercícios abdominais ou no final. Vamos fazer assim, começamos com 2 minutos iniciais. Você pode fazer nos seus intervalos também 2 minutos. E para finalizar, mais 2 minutos, ok? A gente vai fazer uma corrida lateral, 2 passos, cruza o braço, toca no pé oposto, volta, toca e corre. 1, 2, 3, 4. Abre, abre, cruza, cruza e corre. Abre, cruza e corre. Faz isso por 2 minutos. Essa mudança de direção quando você cruza a mão esquerda no pé direito, também está ajudando você a trabalhar a musculatura do abdômen oblíquo. Além desse exercício, você ainda pode fazer pular corda, você pode fazer a corrida ou caminhada ou uma bicicleta. Tudo isso vai fazer com que você ajude a eliminar mais ainda essa gordurinha. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Eliminar essa gordurinha aqui é bem desafiante, mas com persistência, foco e determinação você consegue sim. Lembre-se sempre que o ideal é procurar um profissional qualificado, um profissional de educação física, um profissional da área de nutrição. Se você tiver alguma questão ortopédica ou de saúde, do coração, procure primeiro uma avaliação médica para que ele autorize você a fazer exercício. Isso não é mais uma desculpa para você não fazer porque você está em casa. Você tem essas dicas, você tem abdominais simples, mas porém eficazes para sua musculatura. Cuide da sua saúde e faça seu exercício físico. Isso vai fazer muita diferença, não só na sua estética, mas na sua qualidade de vida e daqui pra frente cada vez mais saudável. E o verão tá aí. Cuidado para a calça entrar direitinho, o biquíni, a sunga e você não poder reclamar daquelas gordurinhas indesejadas. Cuide da sua alimentação, cuide do seu exercício, cuide da saúde, cuide de você. Ai, adorei as dicas, querida. Ó, um beijo pra você e até a próxima. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com o Dr. André Muniz sobre diabetes e também tem aquela super dica de make. Hoje você vai aprender como usar o iluminador. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano. Olha só, gente, hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Estima-se que 12 milhões de pessoas tenham a doença e ainda 50% da população pode ter essa doença que é silenciosa e assintomática. Eu estou aqui com o Dr. André Muniz, ele que é endocrinologista e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre um assunto muito importante que é a diabetes, ainda mais no Dia Mundial da Diabetes, que é hoje. A gente sabe que a doença ela é silenciosa e ela é assintomática. Quando descoberta já está bem grave. Verdade. A importância de você fazer o alerta um dia como hoje, Dia Mundial do Diabetes, é chamar a atenção para esse aspecto de ser uma doença silenciosa, ser uma doença que precisa de rastreio para que as pessoas possam diagnosticar e tratar o mais precoce possível e evitar as complicações crônicas, como por exemplo o infarto, a doença renal e a cegueira, que a diabetes é uma das principais causas em todo o mundo, aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente sabe que as crianças também têm diabetes, cerca de 10% das crianças são diabéticas e depois vem os adultos. Quando descoberto na infância, é mais fácil de tratar essa criança, ter essa adaptação? Hoje o diabetes tipo 1, que acomete mais a infância e a adolescência,
é responsável por 10% dos casos de diabetes no mundo todo. A questão do diabetes tipo 1 é que ele é dependente de insulina. Então, você tem que adaptar a criança a uma rotina diferente, de alimentação diferente e o uso da insulina, que é uma medicação injetável. Além disso, a criança ainda precisa furar os dedinhos para fazer o teste de glicemia capilar. E isso, lógico, vai trazer um mundo totalmente diferente e muitas vezes a criança tem uma reação negativa. Isso precisa ser trabalhado muito bem com a família, trabalhado na escola, com os amigos, para que ela não se sinta diferente daquele contexto que ela estava habituada a conviver. Afinal, ela não vai poder comer doces se toda criança gosta muito de doces. Mas quem tem essa diabetes tipo 1 não pode comer doce de jeito nenhum? Ou uma vez ou outra pode, até para equilibrar essa taxa? Existe hoje uma maneira de se tratar o diabetes tipo 1, que é chamada contagem de carboidratos. Então você pode calcular o quanto tem de açúcar naquele alimento e fazer a dose da insulina, chamada insulina rápida, para compensar aquilo. Lógico que isso tem que ser dentro de um contexto de muita educação, tanto da família quanto do próprio indivíduo, do próprio paciente, da própria criança, para que ele não cometa exageros, né? Toda medicação, e a insulina não foge disso, ela tem um limite e se você ultrapassar isso, você oferece mais risco do que benefícios. A diabetes tipo 1 toma a insulina para o resto da vida ou chega para o resto da vida? A pessoa Exato. É dependente dela. Fica dependente de insulina. E a diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2, que acomete mais o adulto, você pode lançar mão dos medicamentos orais e pode chegar a necessitar da insulina ou de outras terapias injetáveis, mas boa parte do tempo você consegue tratar esse paciente com o equilíbrio da alimentação, exercício e os medicamentos, na sua grande maioria, em comprimido, ou seja, tratamento oral. Qual tipo de diabetes que atinge mais os adultos? 1 ou 2? Tipo 2. Tipo 2. Tipo 2 é mais frequente a partir dos 40 anos. Tem uma idade assim que a gente pode começar a ficar alerta, o adulto, ou não, ela pode acometer qualquer idade? Hoje em dia, com o aumento do sobrepeso e da obesidade, a gente tem visto pessoas de 25, 30 anos já desenvolvendo diabetes em virtude da obesidade. Então, eu diria que se você está acima do peso, é importante já rastrear, ficar alerta. Se tiver casos na família, se ter antecedentes genéticos, ficar alerta para o surgimento de uma complicação da obesidade, que é o diabetes. Além da hereditariedade, tem esses fatores de risco, como o senhor acabou de citar. Diabetes tem algum outro? Cigarro, bebida, ou não tem nada a ver a má alimentação? A má alimentação, sim, o consumo excessivo de açúcares, de calorias, oferecendo muito mais energia do que o organismo precisa, leva a um distúrbio metabólico, a chamada síndrome metabólica, e isso é o principal fator de risco a ser combatido junto com a obesidade dentro da prevenção do diabetes. O que acontece com o corpo do diabético? Ele tem uma falha no processo de aquisição de glicose pelas células. A insulina é o hormônio que vai abrir a célula para que a glicose entre. Então, devido à obesidade, a fatores que o tecido adiposo produz, há uma resistência, há uma trava e essa insulina não consegue fazer a glicose penetrar nas células, essa glicose vai se acumulando no sangue e gerando todo o processo de adoecimento do diabético. Quem não trata a doença, quais são os riscos que essas pessoas correm? Os riscos são sérios, porque você tem hoje a diabetes como a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores, é uma das principais causas de infarto e AVC. O risco de um diabético desenvolver um infarto é igual a quem já teve um infarto, ele é chamado coronariano equivalente. Então, a doença que mais mata hoje ainda são as doenças cardiovasculares. E o diabetes está na base desse fator de risco. E a cegueira adquirida também pode ser causada pelo diabetes, além de outros problemas vasculares e limitações à insuficiência renal com necessidade de hemodiálise. Então, é importante que as pessoas diagnostiquem cedo, tratem adequadamente, porque isso está comprovado cientificamente que reduz as complicações. E a pessoa pode ter, sim, qualidade de vida. Claro que se adaptando a
Alimentação saudável, exercício físico e tomando a medicação. Perfeito. É possível conviver bem com o diabetes, tendo um programa de atividade física, de boa alimentação, consultas regulares, a equipe multidisciplinar, que você precisa de várias mãos para adaptar o diabetes às novas realidades, mas é muito possível conviver bem com o diabetes e mantê-la sob controle. Muito bem, tá aí. Adorei nosso bate-papo, principalmente hoje, que é o Dia Mundial do Diabetes. Então, ó, vamos aí nos conscientizar para descobrir cedo essa doença e sim ter qualidade de vida. Isso. Obrigada, doutor. Bom dia, até a próxima. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Bom, agora chegou a hora da dica de make da Mel. Hoje ela vai nos ensinar como usar o iluminador. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. Eu sou a Mel Macedo, do Make da Mel, e hoje eu vou ensinar vocês como usar o iluminador líquido e o em pó. Primeiro pegamos um pincel leque, passamos no iluminador, em seguida na vertical, vamos passar em cima da maçã do rosto. Passamos na maçã, depois você pode passar um pouquinho no lábio, que é para dar uma iluminada, no meio do nariz e para quem gosta na testa. Eu não gosto, porque já evidencia muito. Depois vamos fazer com o líquido. Eu coloco 4 pontinhos do líquido e dou batidinhas com o dedo, porque a fixação dele é maior e a durabilidade também. Inclusive, eu prefiro o líquido, só que nem todo mundo sabe passar. Pronto, depois que eu dei batidinhas, ele fica todo uniforme junto com o contorno. Fica um degradê na pele. E da mesma forma que eu fiz em pó, eu posso fazer com o líquido, que ele vai dar mais brilho. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. Adorei as dicas, viu, Mel, querida? Um beijão pra você e até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, às 11h05, eu tô de volta. Fica com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau.